E aí, nesse vídeo eu vou te ensinar 3 pilares para você estruturar, organizar e escalar suas vendas em 2026 dentro da Shopee, tá? Eu vou te passar 3 coisas, te dar alguns exemplos para você executar ainda esta semana na sua conta e depois me contar como que foi o resultado disso. Então, acompanhe até o final. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, vai lá no meu Instagram, Zanoni Neto, me segue, que tem mais vídeos como esse para você entender de como que funciona o jogo. Eu trabalho com Shopee já faz 5 anos e a gente gerencia aqui centenas de contas. Inclusive, o nosso trabalho é justamente aplicar isso que eu vou te ensinar com ênfase e focado no seu objetivo e no seu resultado. Se você quer um trabalho personalizado por mim, pela minha equipe, aproveita antes de iniciar o vídeo, já vai aqui no formulário, se inscreve, aplica-se no formulário para poder alguém te chamar e a gente já dá uma reunião e ver se você está pronto para receber uma consultoria nossa com esses pilares aqui que a gente vai aplicar, tá? O primeiro pilar que você precisa desenvolver na sua loja para ela funcionar e vender. O primeiro pilar é estrutura, tá? E a estrutura? A estrutura, como o próprio nome já diz, é a base de tudo. Então, quando você vai construir uma casa, quando você vai erguer um prédio, você precisa ter uma base, você precisa ter uma estrutura. E essa estrutura, ela está relacionada à construção da loja, que é você pegar ali o que a plataforma te entrega cru e desenhar, modelar para o seu negócio. Então, suponhamos que você tem uma loja de moda. Você precisa fazer uma decoração lógica voltada para o seu nicho. Muita gente negligencia isso daqui, mas isso faz parte da sua estrutura. Faz parte de você ter fotos, seja com IA ou fotos próprias, em banners distribuídos na sua loja, de uma forma harmônica, de uma forma bonita. Isso vai gerar relevância dentro do algoritmo e vai gerar relevância para o cliente que vê. Veja bem, antes de você pensar em escalar suas vendas, você precisa pensar na estrutura, porque é ela que vai te dar base para escalar. Como que isso funciona, Zanoni? Como que isso vai funcionar para você? Tem uma reunião acontecendo aqui agora. 3 meses. Eu consigo. Quando você tem uma estrutura bem trabalhada e a sua loja recebe tráfego, você tem um aproveitamento daquele tráfego. Ao contrário de que você não tiver uma loja preparada para receber o tráfego, quando ele vir, as pessoas não vão clicar, as pessoas não vão ter interesse e não vão converter. Então, se você tem uma boa estrutura, a partir do momento que você traz uma visita sequer e ela corresponde bem na estrutura que você colocou ela, o algoritmo já te enxerga com bons olhos. Por quê? Quanto menor for o gap de impressão e venda, quanto maior for a sua conversão, melhor vai ser a performance da sua loja. Então, a decoração faz parte de uma boa estrutura. Você ter estrutura logística faz parte. Se você está no CPF, não está no CNPJ, você vai ficar sujeito ao frete dos Correios. O frete do Correio é mais caro. O frete do CNPJ, você vai para a transportadora. A transportadora é mais barata. E na Shopee, ela subsidia até R$20. Então, se o seu frete está próximo de 20 ou acima de R$20 e tem alguém vendendo o mesmo produto que você, e o frete dela está mais barato, primeiro, a plataforma vai mostrar mais essa pessoa. Segundo, para o cliente vai ficar mais atrativo o frete mais barato. Então, você concorda comigo que o frete é um grande tomador de decisão? Muita gente toma decisão de acordo com o valor do frete. E se a Shopee não consegue subsidiar, se o frete está 25, R$30, se ela não consegue subsidiar esse frete total para o cliente, você já perdeu a venda, tá? Então, essa é uma realidade que poucas pessoas param para olhar. Então, observe de onde você está agora. Faz uma cotação ou entra na sua loja por um outro endereço e veja quanto que está saindo o frete da sua loja. Solução para melhorar isso daqui: você ir para a transportadora, tá? Pelo CNPJ, o seu frete fica mais barato, e assim, aí sim você vai ver suas vendas melhorarem. Aí sim você vai ver a sua exposição crescer ao longo do tempo, porque o seu frete está atrativo.
beleza? Construção de loja, decoração logística, e aí a gente entra nos anúncios. Os anúncios precisam estar bem construídos. Os anúncios precisam estar com todos os pré-requisitos para ser um anúncio excelente. No mínimo 7 fotos. Lá você pode pôr até 9 fotos. Fotos 3x4, que elas que vão preencher toda a tela do celular. Então é importante você ter. Descrição objetiva. Título de acordo com o seu produto, não vai inventar palavras-chave no título, coloque palavras-chave segmentadas do seu produto. Você colocar mais palavras-chave vai derrubar a conversão do seu anúncio ao invés de melhorar. Então coloque somente as palavras objetivas, boas fotos. Eu considero você fazer ali pelo menos de um produto uns 4 anúncios para fazer um teste. Com foto de capa diferente, com título diferente. Quando é foto de capa diferente, é o fundo diferente, a cor do produto, a cor do fundo, porque isso vai influenciar muito na sua taxa de clique, que é o CTR, beleza? Então, para construir a loja, decoração, observar bem a logística e o anúncio. E segundo ponto, para você ter performance, né? Eu falei que vão ser 3 pilares. Se você já gostou desse vídeo até aqui, se inscreve, curte, comenta e vai lá no meu Instagram, Zanoni Neto. Tem uma caixinha de perguntas também lá agora que você pode fazer uma pergunta para mim. Então, vamos lá. Estrutura. E o segundo pilar desse vídeo é a distribuição. É como que você vai utilizar as ferramentas da plataforma e distribuir elas entre os seus anúncios, entre toda a sua loja, para ela ser reconhecida e começar a gerar, tá? Então, segundo ponto, esse é o primeiro. Segundo, confirmar distribuição. O que está ligado à distribuição, tá? É você pegar pegar aquilo que você fez bem feito e começar a mostrar isso para as pessoas. Se você tiver uma loja no Shopee e estiver iniciando agora, você vai entrar lá e vai ver que sua loja tem poucas visitas, poucos cliques, talvez nenhuma venda. E existe uma lógica muito simples por trás disso, que é a cada... Suponhamos que você tem uma loja e você está fazendo uma venda por dia. Para entender como você vai fazer essa distribuição, você vai usar a seguinte lógica. Se eu estou fazendo uma venda por dia, estou recebendo 10 visitas, se eu receber 100 visitas, eu vou fazer 10 vendas. Essa é uma lógica a seguir, a iniciar. Mas como que eu gero essa visita? Distribuindo, utilizando o central de marketing. Que é uma ação, que são as ferramentas que a Shopee disponibiliza e a gente pode chamar isso de orgânico. Você não paga para utilizar essas ferramentas. Só que quanto mais você utiliza, mais empilhamento de relevância você tem. Então, a central de marketing, ela tem cupons, oferta relâmpago, principais escolhas, um adendo ao vídeo, que é uma plataforma que a gente está conseguindo resultados excelentes sem precisar gastar. Mas vamos lá, a central de marketing, certo orgânico, que você tem acesso às ferramentas, eu vou ativar elas todas de uma vez na minha conta? Deixa eu ver. Na sua conta talvez sim, mas no seu anúncio não. Então o que você vai fazer? Você não fez 4 anúncios de um produto para poder fazer teste AB? Você não tem mais produtos anunciados na sua conta? Então você vai pegar o cupom, vai pegar um desses anúncios aqui e vai utilizar cupons. Estratégicos. Lá você consegue criar um cupom de 20%, por exemplo, mas dando apenas R$1 de desconto. Você consegue limitar o desconto do seu cupom. Então você vai fazer isso em uma série de produtos, porque o algoritmo vai falar assim, ó, tal pessoa está utilizando cupom, vamos mostrar. Tá tendo benefício ali, vamos expor. E utilizar cupons com poucos cupons válidos, tá? Então, cria ali cupons, 10 cupons válidos, até o final do mês.
Quando tiver chegado ou tiver usado todos, né? Porque você vai atrair pessoas, as pessoas vão utilizar esse cupom. O algoritmo vai te mostrar mais. Quando começar a utilizar, você vai editar o cupom e de 10 você vai passar para 20. Com o tempo, a sua barrinha de cupom vai ficando cheia e cada vez que ela estiver acabando, a pessoa que viu o seu produto, a Shopee vai notificar ela, ó, o cupom da sua loja está acabando, o cupom desse produto está acabando. Então isso se torna mais um chamariz, mais um chamador de atenção para o seu anúncio da sua loja. Então, cupom de R$1, oferta relâmpago, você pode calcular diariamente. Então, você vai pegar uma outra estrutura de anúncio desses que você fez para oferta relâmpago. Você vai estar utilizando duas ferramentas de impulsionar exposição da sua loja em anúncios diferentes. Os kits a mesma coisa, para poder aumentar o seu ticket médio, a pessoa juntar mais de um produto. As principais escolhas, você vai pegar eles e vai distribuir também, fazer a distribuição, a estrutura entre os seus anúncios. Você não vai pegar todos e pôr um anúncio só. Você vai pegar um anúncio, seleciona outros 5 anúncios, põe no principal escolha. Pega outro anúncio, seleciona outros 5 anúncios, põe no principal escolha. Porque um vai puxando o tráfego do outro. As principais escolhas, ele automaticamente puxa tráfego de um anúncio para outro, quando você vincula. Então, isso é muito positivo, vai aumentar a exposição, você vai começar a ter mais exposição e vai começar a ter mais venda. E anúncios que não vendem ainda, beleza? Live, essa ferramenta ela vai ser disponibilizada para você com o tempo. Às vezes você não tem ela ativa ainda, mas conforme você for vendendo, ela vai ser disponibilizada. Só que, mais do que a live, o vídeo é mais importante. E o volume de vídeo que é o diferencial. Você ter vídeos ali de no máximo 30 segundos, mostrando a utilidade do produto, sem precisar fazer muita coisa, já é o suficiente para você ter performance, tá? Um bom CTA, um corpo falando do produto, um bom gancho, um corpo falando do produto e um CTA. Então vamos lá. Você vai fazer um corpo, 5 corpos do seu produto, falando. Essa caneta ela é recarregável, muita durabilidade, tinta excelente, escreve muito bem, maleável, papapá. Você vai fazer vários corpos falando do benefício do seu produto. E aí você vai fazer mais um tanto de gancho, mais curtinho, 3 segundos, falando. Encontrei essa caneta na Shopee por um preço muito barato. Encontrei um kit de caneta por um preço muito barato. E aí você vai postar esses vídeos no final falando, compre agora, clique no carrinho, está em promoção, oferta relâmpago do produto, fazendo uma chamada para ação, tá? O exemplo da caneta talvez pode ser que não seja o melhor, mas você vai conseguir adaptar isso para o seu produto. Suponhamos que eu estivesse vendendo essa camiseta. Essa camiseta aqui é uma camiseta que se ajusta bem ao corpo. Ela é mais larga na barriga, para tampar a barriga, e é mais justa no ombro. Então, para você, homem, que gosta de camiseta, mas sempre fica com aquela barriguinha, essa é a camiseta ideal. Clica aqui, compre com desconto. Pronto, é basicamente isso que você vai fazer sobre o seu produto. Beleza? Você, utilizando todos esses pilares aqui, você já vai ter mais distribuição. E ao longo de 7 dias, ao longo de 14 dias, fazendo isso com recorrência, o seu orgânico cresce. As suas impressões crescem, sua venda orgânica cresce. E aí você pode ir no terceiro ponto, que é a escala. E a escala ela está vinculada diretamente a duas ferramentas que vão fazer você escalar, que é o Ads e o afiliado. O afiliado você paga quando vende, o Ads você paga também quando vende. Porém, você tem uma margem de erro ali entre a sua meta de ROAS que ela pode consumir parte do seu orçamento. E é esse o grande problema que muita gente não para analisar. Eu sempre falo que vocês vão ver, estou falando muito de ROAS abaixo de 10. Eu vou ver com ele aqui, então. Isso. Se você tem um ROAS de 10 ou abaixo, você está deixando muita margem na mesa em publicidade para o marketplace. Margem poderia ser sua. Por quê? O ROAS muito baixo, ao contrário do que muita gente pensa, ele não só mostra o produto mais, mas ele pode mostrar mais para um público errado, e isso não é isso que a gente quer. Se você tem toda uma estrutura bem feita e a sua distribuição orgânica está legal, um ROAS, se ele for 10, não tem necessidade. Você consegue escalar com ROAS de 15, com ROAS de 20, com ROAS de 25.
Por quê? Como o seu orgânico conversa muito bem com quem é o seu público-alvo, a sua publicidade, ela também vai fazer isso. Ela também vai mostrar para o seu público mais qualificado. E um ROAS mais alto vai fazer isso com o seu anúncio. Então, se você tem um ROAS abaixo de 10, tem alguma coisa na sua estrutura, na sua distribuição que está errado. Se você fizer isso bem feito, automaticamente aqui você consegue escalar suas vendas com saúde, saudável. Um ROAS de 10 corresponde a aproximadamente 10% do valor do seu produto. Um ROAS de 15 corresponde aproximadamente a 7% do valor do seu produto. Um ROAS de 20 corresponde aproximadamente a 5% do valor do seu produto. O que é melhor? Se o seu produto custa R$50, é melhor você pagar R$5 para fazer uma venda? Ou é melhor você pagar R$2,50 para fazer uma venda? E esse número pode ser cada vez melhor se você tiver uma boa estrutura e uma boa distribuição. E os afiliados, eles vão te ajudar a potencializar a sua distribuição e a sua escala em publicidade. Por quê? Eles vão fazer esse volume de vídeo, vão ser centenas ou milhares de afiliados produzindo conteúdo do seu produto, atraindo gente para o seu anúncio, que se tiver uma boa estrutura vai converter, que se converter vai gerar uma melhor distribuição, se gerar uma melhor distribuição você tem escala com boas altas, você tem escala gastando um pouco. É isso, é basicamente isso que funciona para você vender na Shopee, que funciona para você vender até em outros marketplaces. Você precisa ter esses 3 pilares bem definidos, você precisa trabalhar esses 3 pilares de forma individual e objetiva, entendendo que as métricas estão te falando para tomar decisão. Vamos criar um cenário? Eu tenho um produto que tem pouca impressão. Como que está a estrutura do seu produto? A gente tem a estrutura da loja, que a gente falou, mas como que está a estrutura do seu produto? O anúncio. Tá legal? Tá tudo bonitinho? Como que tá a distribuição dele? Você tá usando ferramentas? Se não, dificilmente, mesmo colocando ROAS, vai conseguir gerar impressões qualificadas. Então, antes de colocar no Ads para poder acelerar, melhore a estrutura do seu anúncio, faça a distribuição utilizando as ferramentas, alternando elas entre dia, hora, semana e mês, que você vai começar a perceber que o produto vai escalar. É uma matemática simples. Igual 1 mais 1 é igual a 2, estrutura mais distribuição é igual a venda. E a escala vai ser consequência. Então, aplica isso daqui na sua loja. A partir de hoje, a partir desse vídeo, a partir dessa semana, seja qual dia for você viu. E depois vem aqui me falar aqui nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, e qual foi o resultado após aplicar isso daqui. Eu tenho certeza que você está olhando para o lugar errado se você não tem uma boa estrutura e está pensando em venda. Então, volte um passo atrás. Se você já tem estrutura e não está conseguindo vender, você está fazendo a distribuição da forma errada. Então, comece a utilizar essas ferramentas e ver qual vai te trazer melhor performance, onde o seu produto se encaixa melhor na questão da oferta. Porque nada mais é do que essa ferramenta aqui, ela melhora a sua oferta, seja com cupom, oferta relâmpago, ela vai trazer urgência, escassez, gatilhos para a pessoa comprar. E depois você olha para isso daqui, aí você pensa em aumentar o orçamento de publicidade, aí você pensa em tratar ali a distribuição para os afiliados de comissão, porque aí você vai ter um ROAS acima de 10. Afiliados, cuidado com a comissão. Vai colocar comissão alta? Coloque uma data limite. Por quê? Porque depois você vai pagar muita comissão pelo seu produto e talvez pode ser que você esteja também com ROAS abaixo de 10 ou ROI abaixo de 10 nos afiliados. E isso é um problema. Onde o afiliado gosta de ser afiliado? A produtos que têm uma boa estrutura e uma boa distribuição. Então, onde o Ads funciona? A produtos que têm uma boa estrutura e uma boa distribuição. Você sempre vai andar por esses 3 pilares, independente de loja, de categoria, de produto. E sempre, 99,999% das vezes, o problema vai estar em algum desses pilares se você não conseguiu escalar sua venda. Gostou desse vídeo? Se inscreve aí, como eu disse mais uma vez. Comenta o que você achou. Quer que eu analise sua conta? Coloque alguém aqui para poder fazer uma análise, entender onde está o seu problema, te dar o diagnóstico assim, ó, imediato. Aplica aqui no formulário ou comenta, eu quero uma análise aqui no YouTube que eu agendo para você sem custo nenhum
para você entender como que tá o seu negócio, para você entender quais são os próximos passos. E no final, eu vou te fazer uma proposta para a gente fazer uma parceria e trabalhar em conjunto. Fechou? Bora vender.